A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. Olá, queridos, graça e paz. Para nós é sempre esse privilégio que nós entendemos ser do Senhor, o fato de estarmos aqui podendo tomar esse cafezinho com vocês, querendo desde já agradecer também a oportunidade da audiência que você nos concede, permitir que a gente entre aí na sua casa. Para nós é sempre uma alegria e nós queremos agradecer. E além de expressar essa gratidão, nós também gostaríamos de fazer sempre aquele convite de que você faça parte desse programa. Você pode interagir conosco por meio da página do Facebook e você pode também ser um instrumento da graça de Deus, propagando o Evangelho de Deus às pessoas que você conhece, às pessoas que você ama, os seus amigos no trabalho, enfim. Como isso é possível? Bom, o que nós sugerimos é que você entre no site da Primeira Igreja Batista em Londrina, piblondrina.com.br, e lá você vai ter acesso a vários textos, você vai ter acesso às mensagens que são ministradas, você vai ter acesso aos programas, você pode também entrar no nosso canal do YouTube e pega lá o linkzinho, posta nas redes sociais de vocês, alguém em algum lugar vai ouvir e nós cremos no Senhor que vai ser bênção para a vida dessas pessoas. E o Senhor nos ensina a ser esse instrumento do Evangelho, de pregação do Evangelho. E hoje nós temos essa ferramenta tão importante que é a internet, que são os meios de comunicação de um modo geral. Nós temos tratado aí sobre a parábola do semeador nos últimos programas. Falamos sobre o terreno pisado, né? Caiu na estrada, no caminho duro, calejado. Falamos também sobre a beira da estrada, né? O terreno pedregoso. E hoje nós queremos falar sobre o terreno espinhoso. E eu, pelo menos, creio que este tema, esta fala de Jesus sobre o terreno espinhoso é muito apropriado para o tempo que a gente está vivendo. Para que a gente possa ser introduzido dentro do tema certinho, a gente vai para aquela narração e daí eu pediria que você continuasse com a gente e logo em seguida a gente já volta tratando desse assunto. Como isso tem alguma implicação na minha e na sua vida. O texto vai falar de angústia, de preocupação. Será que você de alguma maneira é alvo dessas questões também? Você anda preocupado, você às vezes sofre angústias. Como que isso está na minha e na sua vida e como que isso tem afetado o Evangelho. É sobre isso que a gente quer falar. Fique com a gente, rapidinho a gente volta. Já estamos no 3º episódio sobre a parábola do semeador contada por Jesus. A história em que um semeador deixou cair uma semente em caminhos diversos. Neste programa abordaremos sementes que caíram entre os espinhos. Jesus explicando diz: a parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no seu caminho são sufocados pelos cuidados das riquezas e os deleites desta vida e não dão frutos com perfeição. Lucas 8:14. Qual era a mensagem de Jesus para estas sementes? Passe um cafezinho e junte-se a nós. Antes de eu começar de fato pensando no texto, eu gostaria de ler o texto. É bem rapidinho. Ele está aqui em Mateus 13:22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Bom, o texto está falando sobre
esse terreno onde às vezes a palavra de Deus é semeada, ela tem alguma expressão, ela germina, ela tem um crescimento, mas de repente começa a acontecer algumas coisas no processo e que tem essa condição de sufocar a palavra de Deus e fazer então com que aquela terra não venha a produzir os frutos. Como isso pode ser aplicado na nossa vida? Se você é um cristão, se você não é um cristão, a gente pode pensar nas duas perspectivas. Bom dia, Glênio. Bom dia, Alexandre. Eu acho que o texto fala de duas coisas que são bem apropriadas para o nosso tempo. Essa questão relacionada às preocupações e esta fascinação que as riquezas produzem em nós, de forma geral. Como você leu o texto, ele diz que ele ouve a palavra de Deus, porém, há uma adversativa. Ouve a palavra de Deus, mas o que acontece? Acontece que você, no caso do segundo terreno, que é entre as pedras, você ouve e logo, recebe logo. É a superficialidade. Não há consideração, como você falou. E agora, neste, é a distração. Lá era rasura. Aqui há um adversativo que remove a pessoa do foco. Porém, a sedução, o fascínio das riquezas. Por quê? Porque Mamon, ele é um Deus, ele é um Senhor. E ele supre muitas das nossas necessidades. Ele não supre a necessidade existencial, mas ele supre muitas das necessidades da existência. E ele dá aquela sensação de que você pode e que você consegue. Ele consegue amplificar a realidade do Éden de como Deus sereis. Exatamente. Ele dá esta potência. Ele é um potencializador da nossa identidade humana. Então ele começa Olha que lindo. Isso é lindo ver. Por isso que Jesus diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Vai ver passarinho, vai ver plantinha, vai... Que aí você... Porque essa ansiedade aqui... Quem será que eles vão votar, né? Eu vou votar. Esses aí votaram certo. Perdão. Votaram no Deus Altíssimo. Votam no Deus Altíssimo. É uma questão muito interessante. O fascínio que começa a roubar a energia deles. A gente tem que ganhar o dinheiro, e os cuidados deste mundo, desta vida. Depois que ganha não pode perder. Não pode, preocupado, porque o pré-ocupado, que significa estar ocupado antes de se ocupar. E eu não tenho mais tempo para meditar, não tenho tempo para conversar com Deus, não tenho tempo para me reunir com os irmãos. Eu estou numa correria, numa azáfama terrível, num correr atrás do vento, e aí, exaurido, cansado, sufocado, não frutifica. Não frutifica. Não tem vida. Isto é uma característica da igreja laodiceana. O que significa isso? O tempo de Laodiceia é o tempo que nós estamos vivendo hoje. A igreja da confusão. A igreja que diz assim: eu sou rica, abastado, de nada não tenho falta de coisa alguma. E Jesus está lá do lado de fora, batendo, tentando achar um lugar para entrar. E ela dizendo: eu sou rica, abastada, de nada tenho falta. E és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e nu. E achando que é alguma coisa.
a riqueza, o poder da riqueza e a preocupação de perder ou de ganhar, a preocupação deste mundo, os cuidados desse mundo, são verdadeiros sugadores, sanguessugas de nossa energia de vida. Dessa vivacidade espiritual, né? Nós não temos condições de viver com a plenitude da vida quando você é sugado. Nós conhecemos muitas pessoas que estão na igreja, mas elas são estéreis e não tem frutos, não tem vida, não tem alegria, não tem... O outro recebe com alegria, mas é superficial. Esse aqui está tão sufocado que nem alegre fica. Ele é sugado. Se você repara assim na pessoa que está nesse estado, e eu vivi nesse estado muito tempo, eu sei como é isso, ele é assim, carrancudo, sisudo, ensimesmado, voltado para as suas próprias entranhas, e adoecido no seu relacionamento, ele não tem celebração, está sufocado. Hoje a gente percebe que está todo mundo preocupado, todo mundo ansioso pelo dia de amanhã, todo mundo com medo e com isso sofrendo esse desgaste, porque o primeiro Adão é alma vivente, né? Consumidor de vida. E a partir do momento que vai se desgastando nesse processo de se preocupar, de se angustiar com o dia de amanhã ou com os cuidados deste mundo, né? Uhum. E uma outra realidade que é muito forte também é como o poeta suburbano disse que Deus é uma nota de 100, né? Como essa questão do dinheiro fala tão alto hoje em dia para as pessoas, como está todo mundo correndo atrás desse negócio. E às vezes a gente vê isso também na igreja, parece que ser abençoado é ter muito, ser abençoado é você ser contado entre aqueles que não têm problemas, ser abençoado é demonstrar um imposto de renda alto. Uma outra questão é que mesmo tendo essa condição toda, você percebe que nunca há satisfação, e sempre há essa falta de celebração pela preocupação com o dia de amanhã, porque eu não entendo aquilo como uma dádiva. Me faz lembrar a parábola de Jesus, daquele cara que plantou, colheu, plantou mais, colheu mais, aí tinha os paióis cheios. Vamos construir mais. Vamos construir mais celeiros, aí tinha em abundância. E então ele olhou para tudo aquilo e disse: olha, alma, agora você come, bebe, goza e regala-te. E Jesus faz uma pergunta muito indiscreta naquela parábola: louco, esta noite, nessa escuridão que você está vivendo, nessa falta de luz, de iluminação que você está vivendo para o aqui e agora, louco, esta noite vão pedir a tua alma e o que tens preparado para quem será. O que você fez na vida? Você sufocou sua alma, você sufocou sua família, você sufocou... Eu conheço aqui nessa cidade de Londrina algumas histórias de pessoas que morreram milionários e que viviam como mendigos, a família adoecida e sufocada, porque eles não frutificam. Dinheiro pode ser útil no bolso, no coração nunca. Dinheiro pode ser útil quando você é o Senhor e Ele é servo e você usa para satisfação de suas necessidades, para o bem da sua família, para o bem da sociedade, para você produzir algo de significado. Eu gosto de uma frase que diz que dinheiro é como esterco, é bom espalhado, né? Ajuntado. Juntado fede. Então você pode ser uma bênção. Agora, quando a fascinação, quando essa sedução da riqueza toma conta de sua vida,
Eu vejo hoje as pessoas trabalham. Jesus falou assim, o trabalho é meu, né? Nós não somos adeptos desse Bolsa Família, em que as pessoas não trabalham e recebem. Não que sejamos contra você auxiliar os necessitados, pelo contrário. Você deve auxiliar quem precisa, mas também não se pode deixar aqueles que podem trabalhar não trabalharem. Eles têm condições. E outra coisa, nós criamos uma cultura de sanguessugas, que ficam aí dependentes. Agora, o que nós precisamos saber é que nós somos instrumentos com essa riqueza para ser bênçãos para os outros e não ficar sufocados por causa de riquezas e sufocado por causa do medo de perder ou o anseio por ganhar. Lógico que você tem que ter a sua ambição, mas uma ambição que seja equilibrada e não só venha a nós e vosso reino nada, uma coisa que possa dar uma satisfação de realização pessoal e poder ser instrumentos de bênção neste mundo. É este plantado no terreno dos espinhos. Esses espinhos vão crescer mais, vão sufocar essa planta e essa planta não vai ser frutífera. Jesus foi muito enfático mostrando que nem a plantada na beira do caminho, nem a plantada no meio das pedras e nem no meio dos espinhos frutificou. Não tinham frutos. E a vida cristã, se há alguma coisa que caracteriza a vida cristã, são os frutos. É que dê frutos. E nós vamos ver Jesus falando que dê frutos, que dê mais frutos e que dê muitos frutos. Se você não frutifica, alguma coisa está errada. Você está sendo consumido por alguma realidade que não é a vida de Deus produzindo em você. É isso aí, queridos. Esses cuidados com a vida, com os cuidados deste mundo, a preocupação com o fascínio das riquezas, acabam por tirar de nós a teleologia, ou seja, a razão para a qual o Senhor nos envia. Se estamos em Cristo, se temos a vida de Jesus, com certeza essa vida vai produzir frutos, e o que impede isso normalmente são questões relacionadas ao que foram abordados aqui até agora nesta parábola. Coração duro, uma mente que não avalia a caminhada do Evangelho, os cuidados deste mundo, a ansiedade. Bom, a gente precisa estar atento a tudo isso como filhos de Deus ou como aqueles que estão envolvidos num mundo que não nos levará a lugar nenhum. A palavra de Deus vai dizer que as nossas preocupações não podem aumentar em côvado o caminho da nossa vida. Não pode aumentar em 1 minuto. Pelo contrário, vão sugar a nossa energia e vão fazer da gente pessoas que não celebram e são infrutíferas e vivem uma vida medíocre e preocupada, ansiosa e cansada. A gente vai para aquele intervalo bem rapidinho e logo em seguida a gente quer voltar com a palavra direta ao seu coração. Fique com a gente. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.
Jesus estava falando que a preocupação do mundo e o fascínio das riquezas sufocam aquela semente que foi plantada, nasceu, mas foi sufocada, mostrando o que é esse poder dominador das riquezas e dos cuidados da preocupação. Salomão, que foi um rei que viveu na opulência, ele disse assim: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Mas sabe o que é isto? É vaidade. O que é vaidade? Vazio, vácuo. Onde os bens se multiplicam, diz ele, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus olhos, os seus donos, do que os verem com os seus olhos? Proveito é só olhar e os outros estão comendo e está indo e a preocupação está indo. E ele diz assim: doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. E aí vai de-se grave mal vi debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. Então, nós precisamos entender que nós não estamos aqui defendendo a riqueza, a pobreza, nem qualquer sistema. Nós estamos defendendo aqui vidas libertas, que possam viver com a sobriedade, viver com alegria e viver sendo instrumentos da graça neste mundo tão cheio de egoísmo e de coisas que sufocam. A igreja tem passado por este processo alucinador em que muitas lideranças vivem explorando as pessoas e fazendo verdadeiros saques ou verdadeiros terrorismos em torno das suas contribuições. Creio que um verdadeiro cristão é um contribuinte, mas contribuinte voluntário. E ele não é uma pessoa que vive pressionada, alucinada, nem com a riqueza, nem com a preocupação. A Bíblia diz assim: não andeis ansiosos, preocupados com coisa alguma. Antes, sejam as vossas orações conhecidas diante de Deus pela súplica com ações de graças. E aí o Deus da paz vai guardar os nossos corações. Que o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de prosperidade, eu não tenho dúvida. Mas que o Evangelho de Jesus Cristo não é esta prosperidade que se é pregada por aí, também não tenho dúvida. A prosperidade é a prosperidade da alma. Foi assim que João disse a Gaio: eu oro por ti, para que a tua alma seja próspera, para que você seja um homem generoso e um homem liberto, uma pessoa que possa viver na dimensão da graça de Deus. E é isso que eu peço também para você e para mim, que nós possamos viver neste mundo na prosperidade do Evangelho, sendo contribuintes e não sugados pelas preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas. Ouvindo o Bruno falar e também uma viagem recente agora, eu atentei para um único trecho das Escrituras que está em João capítulo 3. Eu queria ler com você no verso 27. Respondeu João, aqui é o João Batista: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. E o sentido aqui é de possuir mesmo. João está sendo questionado, na realidade,
levado a um espírito de competição, porque alguns estão dizendo que Jesus está batizando mais gente do que ele. Como quem diz assim, ó, você está perdendo o seu espaço. Você está perdendo aí a sua igreja está minguando, a do outro está crescendo. E ele tem uma fala, gente, eu avisei que é ele que é o Messias. Mas a gente precisa entender uma coisa. O homem não pode receber coisa alguma, não pode possuir, não pode ter coisa alguma, se do céu não lhe for dado. E aquilo que o céu lhe deu, fique sossegado, o céu irá sustentar. Mas aquilo que você tem, que é fruto do seu braço, pode ter certeza que isso não é teu. E é por isso que isso está te matando. É por isso que isso está te preocupando. É por isso que isso está causando esse impedimento da vida, restringindo os frutos. Eu, às vezes, me vejo preocupado com algumas coisas e ansioso por questões que até o Senhor já falou, mas que o Senhor é quem opera e faz. O Senhor é quem sustenta, o Senhor é quem abençoa. Por isso, querido, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que é a vez de comer, a vez de beber ou a vez de vestir. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vamos deixar Deus cuidar de nós. É a oração que eu faço por mim e faço por você. É verdade. Porque isso aí só faz com que a gente se angustie, adoeça, entre em conflitos relacionais e acabamos por ser infrutíferos no reino. Que Deus nos livre disso. Se você é um filho de Deus, descanse no fato de que tudo que é teu, tudo que o céu quer te dar, o céu irá trazer e o céu irá sustentar. E aí nós encontramos descanso. Mesmo porque nós já temos tudo. Porque o nosso tesouro, o nosso galardão é o Senhor, é Deus. E Ele já se deu a nós em Cristo Jesus. Amém? Quero mandar um beijão para você, para sua família, te encorajar a estar conosco aqui no próximo programa. Quer dar um beijo na turma, Glenn? Queridos, nunca se esqueça que Deus jamais deixa de amar você, porque Ele não tem nenhuma expectativa a seu respeito, a não ser de amá-lo como você é e transformá-lo naquilo que Ele pode fazer. É isso aí, meus amores. O Evangelho é lindo. A religião atrapalha bastante. Que você possa viver no Evangelho e não na religião. Amém. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. Livraria PIB Londrina. De segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você.